Bonjour, pessoas queridas. Vamos explorar os trânsitos de abril de 2025. Pelo ano mundano, nós já estamos entrando no quarto mês do ano, né? Mas a gente sabe que pela astrologia o ano acabou de iniciar. Então, sabe todas aquelas promessas que você fez lá na virada do ano? Esquece, faz de conta que acabou de começar, né? E a gente começa agora. Bom, abril ele é um mês bem interessante, tá? A gente já vem essa tríade do ano, tá? Março, abril, maio, né? A virada que começa a partir de junho, o pico de agosto e o movimento de sutileza ali entre setembro e fevereiro de 2026, tá? São momentos interessantes para a gente ver também e acompanhar na nossa vida o que está se desenvolvendo, tá? Agora, no trânsito de abril, né, a gente vai ter. Depois eu vou dar um exemplo prático, inclusive, aqui de análise. A gente vai ter um Marte voltando para Leão. E por que que isso é relevante? Porque quando ele entrou em Leão, isso foi lá no ano passado, ele se retrogradou. Então, ele ficou nessa cúspide de Leão e Câncer por um tempo. Lembra que Câncer é essa debilidade, né, de Marte, tá? E agora que eu falo a partir do dia 18 de abril, ele volta para Leão e pronto, ele meio que fecha esse borogodó todo desse chove não molha, né, que aconteceu. Então, observa, tá? A astrologia é sobre ciclos. Eu quero que você repense aí o que estava acontecendo na sua vida. Teve alguma decisão, teve alguma mudança, teve alguma experiência ali em novembro, tá? Qual é a referência de tempo desse processo e agora, o que que é o desfecho final, tá? Então, a gente tem outros pontos aqui que eu vou colocar, tá? Para a gente ir aprendendo, lembrando que o foco aqui é astrologia natal, e astrologia natal a gente levanta hipóteses de acordo com cada mapa. Então, não tem como eu dar uma receita de bolo, né? E segue isso que é assim para todo mundo. Isso é muito mais, né, signologia do que astrologia. A minha intenção em todos os cursos, né? E com qualquer vídeo na internet, é ensinar a pensar e exercitar este pensamento. Por quê? Porque o que eu mais percebo, né, com os alunos e tudo, dentro do processo das perguntas não é assim, as questões que vêm, não é uma dificuldade, às vezes, do conhecimento em si, é querer ter a resposta pronta. E, gente, astrologia é análise de dados e interpretação. Então não adianta a gente querer uma resposta pronta. O legal da astrologia é você entender a fundamentação para você ter eu não digo este poder, né? Porque daí parece que a gente é magnânimo, mas assim, essa capacidade de olhar o mapa, interpretar e ver as suas possibilidades e usar ele de uma maneira útil, tá? Então, eu sei que a gente quer uma decoreba, mas qual é a palavra-chave disso? Mas eu quero que você ensine, então, o regente de tal lugar em tal lugar, e depois em tal lugar. Você vai decorar as coisas, entenda que aí, se você compreende, você não precisa decorar nada, e sempre que você tiver uma dúvida, você vai parar e pensar automaticamente no fundamento e vai vir a resposta, tá? Então, essa autonomia, né, no processo de análise astrológica, ele acontece, claro que ele não é rápido, tá? Porque qualquer conhecimento, né? Astrologia é um conhecimento profundo de casa 9, não é uma tabelinha que você decora e aí as coisas são assim, ponto final, tá? Então, vamos lá. A gente já começa o mês de abril com Vênus fazendo uma conjunção ali com o nó do norte. Sendo Vênus retrógrada em peixes, nó do norte em peixes, tá? A gente tem um processo aqui que é até bacana, principalmente para quem está numa profecção, ou seja, essa área de peixes ela está ativa. Aqui a gente tem essa retomada. Lembra que retrogradação nunca é pauta nova, tá? Tem uma retomada, né, de algum assunto ligado a essa área de peixes do seu mapa e tem um foco aqui muito grande. Então, assim, pega uma lupa e vê o que está dando certo, o que não está. Lembra que Vênus é benéfica, né? Tem algum tipo de relação, de acordo que você precisa retomar ou que ela ressurge agora? Como que você desenvolve isso, né, de uma maneira, de novo, com uma certa sensibilidade e intuição pisciana, mas lembra que o regente aqui é Júpiter, ele está bem ainda racional em Gêmeos, tá? Então aqui é muito da gente também perceber. Sabe aquela coisa que a gente se encanta, mas depois quando a gente vê, não é bem aquilo? Para questão de relacionamento, né? Vou fazer uma brincadeirinha aqui só para entender. Você se encanta pela pessoa. Nossa, acha, né? Nossa, enxerga aquela pessoa de novo, vou encontrar. Aí a pessoa abre a boca, começa a falar, você diz, acabou o encanto. Então, assim, ter muita atenção com as coisas também que nos encantam e que a gente tem um foco muito grande, mas que às vezes a gente não está olhando, né? A configuração lógica, né? Então, às vezes a gente está querendo só enxergar o que a gente gosta, o que é importante para a gente, né? O que traz um certo prazer.
e a gente está passando um paninho, né, para as coisas que a gente deveria realmente estar olhando, até para não se iludir tão fácil, né, com as situações, tá? Neme, como que isso aí, por exemplo, que acontece na minha casa 2 de dinheiro? Como que eu faço essa análise? Bom, então você vai ter que focar o conceito com a questão da casa 2, né? Tem alguma questão financeira que você precisa ter um pouco de atenção, porque às vezes está sendo um pouco relapsa, às vezes é aquela coisa, né, Deus provê, tudo bem, tem a sua fé, mas o que que você está fazendo para isso, tá? Tá renegociando alguma situação e às vezes não está tão certo se deve realmente assinar um contrato, né? Então pensa direitinho, vai você atrás da informação, tá? Pega o conceito e tenta encaixar no que o seu mapa está indicando, tá? Depois, na sequência, nós temos um Marte fazendo trígono com Saturno. Então, a gente tem um bom aspecto aqui, mas Marte, de novo, né? Tá numa debilidade, Saturno é maléfico. Mas nele, mesmo trígono, lembra, se você já fez o curso de promessa natal, eu dou aquele exemplo meio que do pink do cérebro, né? Está favorável. A comunicação flui, mas flui para quê? Às vezes é para dominar o mundo, né? Porque nós temos dois maléficos, um em debilidade, então quer dizer que algo está fluindo, tá? Mas é legal ter um pouquinho de atenção, tá? Então, até porque esse Saturno ele ainda está com uma regência um pouco debilitada. Aqui o que é interessante, às vezes a gente vê nessa virada, na realidade, já que é nos primeiros dias de abril, né? Esse fechamento de março para abril, né? Porque lembra que em março a gente ainda tem esse eclipse pegando, e o que tende a fluir, principalmente com a conexão dessa regência mudando ali a partir de junho, tá? Eu sei que isso fica mais complexo, porque a gente tem que linkar, né, ligar pontos, tá? Mas é isso, né? A gente está falando de tempo, situações temporais, tá? Então aqui a gente pode ter uma certa fluidez para um assunto, mas não que ele termina necessariamente aqui. O trígono ele se completa, tá? E trígonos, às vezes, trígonos, sextis, né? Porque logo na sequência o Sol faz um sextil com Júpiter. Então aqui tem meio aquele momento de elucidação. Nossa, enxerguei tal coisa, né? Opa, eu vi uma vantagem aqui, mas eu preciso desenvolver, eu preciso ir atrás da informação, preciso ver se é viável, tá? Nossa, Neme, isso aqui na realidade pegou a minha área de trabalho, de negócios e surgiu um projeto, mas eu estou um pouco na dúvida se ele realmente é benéfico como se apresenta. Ótimo, então vai você atrás desta dúvida e investigar os termos, né? Se tem alguma coisa de repente que está muito boa para ser verdade. Mas lembra que um trígono, esses X, eles tendem a trazer o fluxo, né? O benefício das coisas, tá? Por que é legal, às vezes, a gente ficar atento? Porque nós, seres humanos, nós somos muito mais. De novo, a gente enxerga melhor as tensões. É quando o negócio cutuca. E é muito comum a gente perder a oportunidade. Não sei se já aconteceu contigo, tá? Mas assim, a gente olha para trás e diz: nossa, eu podia ter feito tal coisa. Nossa, eu podia ter aproveitado aquele momento para tal coisa. Então, os sextis e os trígonos, às vezes eles podem ser um pouco mais sutis, dependendo do que está cutucando eles, tá? E a gente às vezes perde oportunidades quando envolve Júpiter, tá? Embora, de novo, né? Como vocês sabem aqui, a gente respeita o fundamento, a gente tem um pouquinho de pezinho atrás com esse Júpiter, né? Em debilidade, tá? Então, a gente tem também na sequência ali já no dia 6 Vênus fazendo um trígono com Marte. Então, perceba que a gente vem de uma conjunção de Vênus com o Nó do Norte e meio que um desenrolar de uma história que pode ser, poxa, tem alguma coisa que está pendente, porque Vênus está retrógrada, né? Mas ela está no signo que ela gosta e que é um bom momento para eu reavaliar o que realmente está me trazendo vantagem ou não. Nossa, nem me credo, que egoísmo pensar em trazer vantagem. Gente, a gente vive no mundo real, tá? Assim, poxa, eu fiz um acordo e agora eu tô reavaliando, eu tô vendo, não tá tão favorável para mim quanto eu imaginava, tá? Então, assim, o que que eu posso reorganizar, né? Na realidade, eu vou ter uma conversa muito importante com alguém sobre um acordo, né? Sobre um processo que a gente já vem conversando, e eu tô meio que mudando um pouco a minha visão sobre esse assunto. Pode ser isso? Pode, mas aí você vai ter que conectar o que que realmente representa no seu mapa. Tem alguma questão que envolve família? Tem alguma questão que envolve alguma situação financeira? Nossa, Neme, tem uma questão financeira, eu tô meio que ponderando se eu devo fazer um investimento ou não. Então, você vai ter uma cautela redobrada aqui. Mas lembra que não vai ser um assunto totalmente novo, já porque, né, que Vênus está nessa retrogradação. E ali no dia 7, ela conjunta com Saturno, ou seja, ela fecha, né, o assunto saturnino. O que representa essa área de peixes no seu mapa? Primeiro lugar, tá? É a casa 4, lar, imóvel, família, propriedade, né? É a casa 7, relações, parcerias, alianças, casamento, inimigos, né? É a casa 10, carreira, objetivo de vida, né? No longo prazo. Poxa, eu estava seguindo um rumo, agora eu comecei a repensar esse rumo. E aqui, nesse movimento aqui do dia 7, mais ou menos, a gente tem meio que esse entendimento, tá, peraí, eu reavaliei isso e Saturno não tá ali, né?
Agora eu entendo o que que é concreto, tá? No signo de peixes, tá? Lembra que ele tá nessa condição ainda com o regente um pouco tenso? A única coisa que eu digo pra gente ter um pouquinho de atenção é, de novo, né? Às vezes as coisas elas parecem ser uma coisa, e às vezes a gente acha que a nossa intuição tá 100% certa, mas tenha um pouquinho de atenção com a informação que chega, se ela não está um pouquinho distorcida, até pelo nosso crivo e nosso olhar. Às vezes a gente quer muito que alguma coisa dê certo, né? E a gente só tá olhando o lado bom das coisas, tá? E, ai, nem me credo que coisa pessimista isso, né? Está limitando a minha existência. Gente, é a vida real, tá? A gente não tá num ano de chuchuzinho. Março, abril, maio, principalmente, a gente tem um pico de oscilações. Então, se a gente tem assim, um conhecimento técnico que ajuda a gente a meio que a navegar, né, com as situações, tá? Bom a gente usar, né? Bom, já no dia 7 mesmo, essa Vênus faz a conjunção com Saturno e esse Mercúrio volta para Peixes, né? Desculpa, volta no movimento direto em Peixes. Peixes não é uma área que Mercúrio gosta de estar muito. Assim, que ele não é que ele não gosta de estar, porque a pessoa tem peixes no mapa, ela vai dizer, isso é ruim. Não é, tá? O que que a característica mercuriana, que é uma característica analítica, prática, racional, lembra que Mercúrio rege Gêmeos, que é ar, e Virgem, que é terra. Aqui ele está muito mais sensível, muito mais criativo, né? Então, às vezes, ele consegue até ver situações muito além da questão mais lógica, tá? Mas lembra que a gente tem essa correlação de regências? Então, esse peixes que está em debilidade também rege um planeta em debilidade. É por isso que aqui, às vezes, a gente está envolvido com alguma coisa que não é necessariamente uma novidade, porque essa Vênus está retrógrada, tá? E às vezes a gente está olhando com os olhos um pouco açucarados, mas tem alguma coisa por trás que não é bem isso, né? Aí, claro, vê o que, que representa no seu mapa, tá? Nossa, Neme, eu estou renegociando um projeto e, poxa, eu quero muito que dê certo, estou encantada, né? Porque é algo que eu acredito. Tá bom, né? A gente tem que ter os ideais, com certeza, tá? Mas veja se o negócio é viável, tá? Principalmente se envolve, por exemplo, situações financeiras, e você vai, de repente, dentro de um acordo ali, despender algo que mexe muito com o seu orçamento, tá? Então, é só para a gente ter um pezinho, né? Observar assim o que nos encanta, com certeza, mas o pezinho no chão para entender o que, que é viável, o que, que realmente é real e o que, que não é só, às vezes, a maneira como a gente está enxergando ou como as pessoas também estão trazendo a informação para a gente. Porque às vezes a gente acha que a gente tem toda a bagagem para fazer uma interpretação de um assunto, né? Quem nunca? Às vezes alguém traz uma informação, principalmente fofoquinha, diz que diz que, né? E pela relação que você tem com a pessoa, você tem uma interpretação. Mas aí depois que o tempo passa, quando essa Vênus entra em movimento direto, né? Você começa a ver, peraí, que não era bem assim, né? Eu confiei na pessoa, mas não era bem essa situação que ela estava contando. Ela estava contando meio com o viés dela. E aí, às vezes, a gente toma uma decisão que tem um impacto de longo prazo, porque aqui está no movimento que tem uma envolvência com Saturno, e aí a gente vê, nossa, me comprometi com algo que não era bem assim, né? E aí, não é que a gente vai ter que ficar ali, mas assim, tem coisas que às vezes, se a gente der um pouquinho de atenção, a gente consegue administrar melhor, né? Ou às vezes até sair de uma enrascada, né? Bom, depois nós temos, então, essa lua cheia em Libra, tá? No dia 12. A gente vai ter o vídeo, né, do Nota Astral só das lunações, tá? Mas lembra que a gente tem uma lua cheia agora no dia 12, que está conectada pelo período sinódico, tá? E não pelas lunações longas, com esse eclipse que a gente teve em Áries no dia 29 de março. Então, existe uma correlação desses 15 dias. Se você é uma pessoa, tá? Que tem esse eixo com bastante pontos, ou ele está com muita ênfase na Revolução Solar, ou principalmente um deles, ele está assim na área profectada, tá? Porque lembra de uma lua cheia, é uma oposição de Sol e Lua, então envolve os dois, né? Tanto Áries quanto Libra, tá? E o que que é uma lua cheia? É o ápice da visibilidade, ou seja, você tem uma luz meio que colocando uma iluminação num eixo que no ponto anterior teve um eclipse que tirou a luz, tá? Então, sabe aquele momento assim, agora eu entendi qual é o BO aqui, né? Ah, não, tá? Porque é uma questão, assim, é Libra, então é Vênus, tá? Mas lembra que essa lua cheia, ela pode estar dentro de um processo de encerramento, porque ela veio da questão do eclipse, ela está com o Vênus, né, que acabou de voltar para o movimento direto, então ela ainda está muito lenta no seu processo, pode ser um desfecho final. Desfecho final para quê? Aí eu quero que você reflita sobre o que estava acontecendo na sua vida em todo esse processo que a gente teve do eixo dos eclipses de Libra e Áries, que começou lá
no segundo semestre de 2023. O que estava acontecendo na sua vida ali, setembro, outubro, início de novembro de 2023? Teve alguma mudança? Teve alguma decisão? Teve alguma questão com um certo impacto para sua vida? Você lembra? Tá? Ah, é Libra relacionamento. Não necessariamente, mas de novo, Vênus tem a ver com acordos, né? Veja aí o que representa nas áreas da sua vida. Aí eu quero que você faça as correlações temporais, porque lembra que a astrologia é um grande relógio cíclico. Teve alguma situação ali entre setembro, outubro, início de novembro de 2023? Ah, teve. Então tá, pensa no que se desenvolveu e aí lembra, teve uma conexão de algum assunto que veio no final de março, e principalmente abril de 2025, opa, de 2024? Teve, não teve, tá. E aí, teve uma conexão com o próximo momento, que foi ali entre outubro, novembro de 2024? Ah, teve, não teve. Tá, agora é o momento, fecha a conta, passa a régua, tá? Os nodos, eles já mudaram, mas a gente tem essa correlação da visibilidade e do eclipse que tira a visibilidade. Então, a gente tem aqui um twitch, né? Virou, tá? Então, observa o desenvolvimento do que já vem vindo também aí nesse final de março, tá? E que culmina aqui, às vezes, com a estabilidade ápice, né? Da lua cheia em Libra, tá? Mas depois a gente vai ter uma análise prática só com alunação num vídeo separado, tá? E aí a gente vai ver as lunações longas, que particularmente é a que eu gosto, né? Mas lembra que uma lua cheia, pelas lunações longas, ela está sempre atrelada a uma alunação nova no mesmo signo, que aconteceu há 6 meses atrás, tá? Bom, na sequência ali, né, a gente já tem, então, tem a lua cheia, tem Vênus que né, volta para o movimento direto em peixes, tá? Na sequência, então é interessante que a gente tem uma lua que é regida por essa Vênus, e no mesmo momento Vênus está estacionária para direta, tá? Quando a gente tem um movimento, tá? Então, retrógrado, né, direto, tem esse momento em que ele para, ou para o retrógrado ele volta, né? Ou ele para e vai para o movimento direto. Esse momento, que é um ínterim de tempo, assim, ele é muito importante, tá? Os pontos estacionários, eles são muito importantes. Então, esse dia, com essa lua cheia, principalmente se você está numa profecção de Libra ou que tem essa questão forte venusiana, é um momento bem importante da semana, tá? Para você observar e ver, às vezes, de novo, esse cenário que eu falei mais longo, tá? Ligado aos eclipses, mas é óbvio, tá? Ver onde está a área de Libra, ver o que representa Vênus para você, né? Por exemplo, você tem a área de Touro na área 6 de saúde, na área 2 de dinheiro. Ah, Neme, mas então tem relação com Libra, desculpa, com Vênus é dinheiro. Nem sempre, tá? Cada mapa tem uma representação individual e um contexto de vida, tá? Bom, depois a gente tem Saturno, então, no dia 14, fazendo uma conjunção com o nó do norte. Lembra que o nó do norte ele é um ponto calculado, tá? Ele não existe, né? Então, se eu olhar para o céu, eu não vejo o nó do norte, tá? Ele é um ponto hipotético. Mas ele tem esse foco muito do direcionamento dos eclipses, né? Então, foca para isso, né? Olha para isso. Saturno está dizendo para você realmente ter uma lupinha. E aí eu quero que você observe o que está acontecendo nessa semana, porque a gente tem bastante coisa, e aí anota, tá? Então, se você está no mapa astral, levanta as possibilidades, observa a vida também, o que vai acontecendo, para você ver quando esse Saturno voltar para peixes ali no início de setembro, tá? Porque a gente, às vezes, tem situações na vida que a gente acha, aconteceu do nada, né? Como falam hoje, do Neida. E não, às vezes tem uma situaçãozinha que dá um norte aqui e a gente, né, se envolve, mas de repente a gente não, né, deixa pouquinho, porque esse Saturno ele vai voltar para peixes ainda, tá? A gente vai ter um período bem importante ali entre setembro e metade de fevereiro de 2026, tá? E às vezes tem conexões com períodos anteriores, já que é uma retrogradação, tá? Bom, depois a gente tem Saturno, desculpa, a gente tem Mercúrio ingressando em Áries, tá? Esse Mercúrio já está no seu movimento direto, né? Então ele sai da debilidade e ele está aqui abraçando a área, né, ariana, né? Onde que você tem Áries no seu mapa? Mercúrio representa, né, o intelecto, a comunicação, a nossa habilidade, né, de dados. Mas o que me chama a atenção, tá? Ó, a gente tem no dia 16 de abril o Mercúrio que entra em Áries e na sequência, no dia 18, Marte que entra em Leão, tá? Por que isso é importante? Porque Marte comanda a área de Áries. E aí ele vai estar em Leão. E aí o que a gente tem? Um trígono de fogo que se abre. E depois lá, né, na sequência, a gente vai ter um Saturnão também que vai entrar mais ali no final de maio, em Áries, e aí tem essa correspondência com Leão. Então, já observa nesses dias aqui, de novo, 16, o ingresso de um planeta, né, ele é muito relevante, tá? Ainda mais que ali é o primeiro signo do zodíaco, depois a gente tem uma conexão de fogo, fogo expande, aumenta, lembra da qualidade primordial, né? Então, observa que já meio que dá o chamariz, né? Neme, a área do meu mapa de novo, de Áries e Leão é a área 1 e a área 5.
que pode representar? Pensa na sua vida, você está namorando, você está apaixonada, você tem filhos, né? Você tem algum hobby, você tem alguma coisa que você quer explorar, você pode fazer uma correspondência também de análise mais complexa, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático depois, tá? É ver as áreas, né? Então, poxa, ingresso em áreas, minha casa um, né? Ah, o meu corpo físico, minha aparência, mas também a minha jornada de vida. E diretamente ligado a essa área de leão, que é uma área benéfica no seu mapa, se você tem um ascendente em Áries. Então, tem que corresponder com o seu mapa. De repente, você vai fazer uma análise do mapa para sua amiga, ou de repente, um cliente, outro cliente. Olha para o mapa que você está avaliando, tá? Para você levantar as hipóteses. Para você não fazer esse negócio de, ai, né, Mercúrio ingressou em Áries e Marte ingressou em Leão. Busca a sua verdadeira, né, suas verdadeiras ideias, tenha a capacidade de liderar a partir do que você fala, se conecte com o coração. Isso no final é uma coisa muito genérica, não é que esteja necessariamente errada, mas ela não dá esse afunilamento do que realmente pode ser para cada pessoa, tá? Isso vem com exercício prático, tá? Ai, nem me indica um livro, às vezes as pessoas perguntam, me indica um livro para fazer isso, não existe. Tem até alguns que deem, né? Mas assim, quando a gente tem aforismos, tá? Ah, e a gente tem vários aforismos, tá? Então, às vezes as pessoas se pegam alguns, né? É, mas assim, cada astrólogo pode fazer. Tem aforismo de Lilith, tem o aforismo de Cadan, tem o aforismo de Ezra, tem o aforismo. Nossa, tem trocentos mil aforismos. O aforismo é isso: se o indivíduo tá com a lua, não sei o que lá, então tal coisa tem de acontecer. É um aforismo, tá? Para cada momento do tempo você vai ter condições diferentes, né? A gente está falando de preditivas. Uma coisa agora pode ser diferente de outra, mesmo que seja um trânsito, porque as coisas são cíclicas, né? Um trânsito agora é parecido com um trânsito, sei lá, de tantos anos atrás. Mas você já não é mais a mesma pessoa vivendo a mesma experiência. Então, existe um conceito a ser tratado, tá? Então, não decora, tá? Aprenda a interpretar, que aí depois, naturalmente, as coisas elas começam, né, assim, a pipocar quando você tem essa fluência na linguagem, tá? E, de novo, quem aí aprende uma segunda língua sabe que a gente só aprende o contexto mesmo, às vezes vivendo no ambiente onde a língua é falada, né? A gente aprende uma questão mais, de novo, mais, às vezes, certinha, né? A construção, digamos, da parte assim, eu não digo acadêmica, tem um nome para isso, linguística, né? Mas a hora que você está lá comprando, vendendo, negociando, tendo que usar essa linguagem no dia a dia, você aprende muita coisa na prática e que às vezes nem é utilizado nessa fase, nessa parte mais rebuscada, assim, que é a questão mais teórica, né? Aqui é para dar uma orientação, mas e esse uso da linguagem, né? Use of language, né? Esse tipo, a linguagem de rua, do prático, do dia a dia. Isso a gente só aprende, assim, se colocando nas situações, tá? Então, a gente tem que olhar mapinha, descer hipóteses, que é o que a gente faz no Nota Astral, e aí levantar depois das hipóteses, a gente vai verificando, aconteceu, não aconteceu, tá? E aí você vai tendo esse repertório. Bom, na sequência, então, esse Marte entra, né, ingressa em Leão, e o Sol ingressa em Touro. Olha que interessante como a gente tem mudanças de padrões quando a gente respeita a regência aqui. Se Marte entrou em Leão, certo? Tudo que está em Leão deve obediência para quem? Para o Sol. Na sequência, no outro dia, o Sol ingressa em Touro, mudou o tom. Esse Marte, ele entra com, de novo, com um tom muito mais, assim, ativo, né? Muito mais rápido. Aí, opa, Touro é um signo de terra, é um signo fixo, é um signo mais ponderado, né? Aqui a gente vai tendo que correlacionar qual é a área também de Leão, né, e Touro no seu mapa. Nossa, Neme, na realidade remete a casa, sei lá, casa 7 a casa 10. Bom, o que estava meio que acelerado ali nessa questão, de repente, de parcerias, alianças, né, cliente, clientela, e aí a gente tem que dar uma ponderada em relação à carreira, ou vice-versa, né? Relacionamento amoroso, nossa, a gente estava, né, super ali num clima rapidão, e aí de repente a gente começou a ponderar mesmo o que está realmente sendo, né, digamos, prático e dando resultado na nossa relação, tá? Então entenda como costurar aí no seu mapinha, tá? Bom, a Vênus daí na sequência, que rege esse Sol em Touro, né? Também faz uma conjunção com o Nodo Norte. Perceba como a gente tem vários pontos, né? Porque essa Vênus, ela começa o mês fazendo essa conjunção, mas lembra que ela está retrógrada, né? Aí no meio tempo ela volta para o movimento direto, e aí agora ela passa nessa conjunção com o Nodo Norte, não mais em movimento retrógrado, mas em movimento direto. Tem diferença? Tem sim.
Se antes ela estava retrógrada, reavaliando, trazendo coisas que já estavam ali pendente, agora no movimento direto, ela já está ali decidida a resolver, tá? Aí, claro, veja qual é a área de peixes do seu mapa, vê o quão relevante ela está nesse ano. Nem eu não percebo nada, porque de repente não é relevante para você esse ano, tá? Nem tudo é relevante o tempo todo. Os antigos não tinham essa ideia de que todos os trânsitos são importantes, tá? Por isso que a gente tem os Time Lords, os cronocratos, assim, quem está mandando no seu ano, tá? O ponteiro que é mais relevante. Então, se para você Vênus é um ponteiro de domínio do ano, para você tem muito mais relevância do que para mim, que esse ano ela tá, aliás, ela tá bem mal posicionada. Não, minto, para mim ela é relevante sim, porque ela rege meu ascendente da Revolução Solar. Tá? Então, assim, veja para você qual é a relevância, tá? Porque tem anos que um trânsito de Vênus pode ser muito impactante e outros que você nem percebe, tá? Bom, aí a gente tem também o Sol fazendo uma quadratura com Marte. Lembra? Esse Sol, ele ingressou em Touro um pouquinho depois que esse Marte ingressou em Leão. E aí agora o que que temos? Para quem ainda não entendeu o que que é aplicativo, tá? Perceba que o Sol é mais rápido que esse Marte, certo? Então, esse Marte ingressa em Leão e esse Sol ele entra na sequência. Então, a gente já começa a aplicação para um ângulo de 90 graus, tá? Ou 4 signos, né? Esse momento aqui, que faz a quadratura, que é do dia 20, é o momento que ele completa, ou seja, que fica partiu, exato. Só que a gente se apega muito ao dia que o aspecto completa, quando na realidade a gente deveria sempre estar olhando o mapa como um movimento, tá? Então eu quero que você observe o que tem estopim aqui, mas que começou a aparecer ali do dia 18, 19 para frente, tá? E, de novo, se você tem, Neme, eu sou uma pessoa que tem o Sol e Marte em quadratura, para você é mais relevante. Lembra da questão de padrão, tá? Neme, eu tenho essa condição na Revolução Solar. Eu não tenho uma quadratura, mas eu tenho Sol conjunção Marte. Então, leva em consideração, claro, porque o seu Marte e o seu Sol se conectam de alguma forma, tá? E aí, veja de novo, a gente sabe que Marte ele é um pouco bélico, né? O Sol pode representar uma figura paterna, figura masculina, pode ter uma questão de saúde aqui, mas tem que ver se isso é relevante para você, porque às vezes não é, tá? Outro ponto aqui, então, no desenvolvimento, tá? A gente tem lá no dia 24, esta Vênus que passou pelo nodo, ela faz uma conjunção com Saturno, tá? E lembra de novo que ela já passou pela conjunção de Saturno em retrogradação, e agora ela vem assim, ó. Resolvemos? Tchau, então, tá? Então, as coisas que a gente vê que a coisa vai andando. Mas lembra que aqui a gente está falando de pontos e situações que é um norte para a gente focar na área de peixes, mas que está correlacionado com a nossa área de gêmeos, porque a regência está lá. Então, às vezes, a gente está muito focado só onde está acontecendo um trânsito e a gente precisa entender outros aspectos. Onde que está a regência em trânsito, tá? E se você já for avançado, né? Lembra que tudo depende da sua condição natal. Então, onde que está a sua Vênus natal? Faz aspecto? Qual é a sua natureza venusiana? A minha natureza venusiana é leonina, a sua, de repente, é geminiana, virginiana, é bem diferente, mesmo que a gente esteja falando do mesmo trânsito, tá? Bom, aí nós temos a lua nova em touro, no dia 27, falarei de novo, né, no vídeo das lunações, com os exemplos, tá, do Nota Astral. A gente vai fazer essa conexão, inclusive, com a lua nova e com a lua cheia de touro, tá? A lua em touro, ela gosta de estar em touro, certo? Ela está em dignidade. Então, a gente tem um lado bacana. Lembra que uma lua nova não tem luz. Então, a gente tem um movimento, eu brinco que é um momento de conchinha, né? De fechamento para um novo ciclo, né? Que se desenvolve e que a gente vai ter um pico na lua cheia em touro daqui a uns 6 meses. Mas olha a mudança de tom, né? Porque às vezes a gente pensa, uma lua nova, vou buscar segurança, é, vou, né, me nutrir, né? Olha onde é que vai a regência. Na sequência, 3 dias depois, o comando dessa lua nova muda completamente de figura. Esta Vênus, que estava lá em Peixes, né, ou seja, na lua nova em Touro, essa Vênus está pisciana. Mas no desenrolar, né, dessa alunação, já no primeiro movimento, ela entra em Áries. Ou seja, ela já fica bélica. Né? E Vênus em Áries tem uma debilidade. Então, a gente pode ter um processo que às vezes até está um pouco lento, né? Porque Touro ele tem um tempo diferente, mas já no movimento, a gente vai ter uma aceleração muito grande dos assuntos venusianos do nosso mapa, tá? E aí correlaciona, porque lembra que Vênus entra em Áries, onde é que está Marte que comanda este ponto em Áries? Lá em Leão. Essa área do seu mapa, tá? Principalmente Touro, mas nessa conexão de Áries com Leão, o que representa? Neme, sei lá, minha área de trabalho, a minha casa de talentos, habilidades e uma casa de estudo.
Então como que tá a tua rotina de trabalho? Tu tá sendo produtiva? Você tá, tem alguma coisa que você, de repente, está percebendo que você precisa estudar um pouco mais, se aprimorar? Tem alguma coisa lembra que aqui a gente tem, nas regências, 2 pontos de dignidade solar, né. O que que você verdadeiramente está fazendo, né? Às vezes a gente está ponderando, pensando, esperando o momento certo, né? Aquela coisa, e a vida às vezes nos mostra situações que diz assim: "Ó, minha filha, ou você acelera ou a realidade vai começar a te atropelar", entende? Tem coisas que são muito literais, tá? "Ai, na realidade eu tô com uma questão desafiadora com uma liderança feminina no meu meio de trabalho". Às vezes é muito literal, tá? E às vezes é tão literal que às vezes eu me surpreendo. Inclusive eu tive um atendimento que a pessoa fez um retorno uns 2 dias atrás, que eu tô até agora pensando: "Caramba, que literal". É que ela não ela eu sempre peço: "Eu posso dividir?", a pessoa falou que não, então mas assim, eu fiquei, assim, chocada. E astrólogo é um negócio, né, o primeiro momento a pessoa fala uma coisa, e aí você fica claro, você dá o acolhimento, mas a gente já pensa: "Meu Deus, que literal". Então tem coisas que elas são muito muito óbvias, tá? É que eu sei que a complexidade aqui é que de um ponto a gente pode levantar várias hipóteses, tá? É por isso que a astrologia, quando a gente fala de preditivo, a gente está fazendo um prognóstico dentro de um contexto, tá bom? E nem tudo, né, que está no mapa ou na possibilidade acontece, mas tudo que acontece está no mapa, tá? O que que a gente vê? Os pontos de maior ênfase no ano. Então, todos esses trânsitos aqui, que eu elaborei algumas hipóteses, a metade pode não ser nem um pouco relevante para você. Às vezes tem só um, né? Também tem momentos no ano que a gente parece eu brinco balaio de gato, parece que tudo acontece ao mesmo tempo, tá. A gente veio de um mês um pouco tenso, né, foi o mês de março, tá. É um mês eu acho que o mês de março foi um mês muito de entender o que não tá dando muito certo, tá. Para a gente fazer esse movimento que vem acelerando daí agora março, abril, maio e principalmente a partir de maio para frente, tá? Nesse período entre maio e agosto que pode ter esses picos, tá? E tem coisas que não adianta, né? Principalmente para quem tem muito fogo no mapa, tá? Muitos pontos em fogo. Tem coisa que a gente fica delegando para os outros, né? E é muito essa responsabilidade de tá, peraí, o que que eu tô fazendo com isso? Se eu quero que o negócio dê certo, ande, tá, eu também tenho que entender que tem coisa que não dá pra gente, né, passar a bola e delegar para os outros, que senão não anda mesmo, né? Bom, vou trazer um exemplo prático aqui, tá? Eu acho que a gente sempre tem que praticar, então eu quero que você pegue um trânsito, veja qual que é mais relevante para você, tá? Ai, Neme, nossa, eu tô numa profecção de casa um, touro, Vênus. Então, foca no ano, aprender muito bem os trânsitos de Vênus, tá? A gente teve retrogradação, né? Perceba todo esse andar que a gente teve com essa alunação, com essa Vênus em relação a peixes, tá? Vai entendendo esse passo, né? No seu próprio mapinha, tá? Nem é difícil? Não é difícil, gente, é complexo e de novo, a gente quer resposta pronta, e não existe resposta pronta na astrologia, por mais que, né, a gente entenda que pareça ser assim pelos vídeos que a gente vê pela internet, tá. Então vamos explorar o trânsito de Marte em Leão, tá. Porque lembra que a gente tem uma correspondência dos assuntos lá do final do ano passado, de 2024. Agora ele ingressa no movimento direto. Eu, claro, perguntaria para a pessoa: "Como que foi essa retrogradação de Marte?", porque ele ficou aqui, ó, num reco-reco, né, vai, mas não vai, quero, mas não quero. É uma natureza, própria da pessoa, tá. Então essa pessoa tem um Marte em Câncer, tá. Esse Marte em Câncer, ele tem um aspecto um pouco tenso aqui com o Júpiter que está lá na 8, tá. Existe aquela questão, um benéfico numa casa maléfica atenua as questões da casa, né. Esse Marte ele também rege a 8, certo, e ele também rege a 3, tá. Então eu perguntaria: teve alguma situação tensa, por exemplo, em relação a negócios, dinheiro, teve algum assunto, porque a casa 8 também é uma casa de segredos, alguma coisa que você ficou sabendo, ou alguma coisa que você pensou, né, refletiu. Aqui eu acredito que seria um pouquinho tenso, tá, não vou passar um glitter rosa, tá, dizer: "Ai, tudo é transformação", não. Às vezes eu fiz um investimento que não poxa, não tô tão satisfeito, né. Às vezes eu estou num momento um pouquinho tenso e eu tenho sim que reorganizar as coisas para eu ter um ganho, um benefício e não um prejuízo, tá? Esse Marte, ele entra na 12, certo? Mas lembra que ele já deu uma cheiradinha aqui, então vê o que vem lá desde novembro, tá? E ele pode ter assuntos de ordem financeira, principalmente quando envolvem outras pessoas, tá? O regente leva para uma área de ganhos, para uma área que é mais, de novo, pública,
E na costura, ó, volta para essa lua, que tem a ver com, né, carreira, e volta para esse Mercúrio retrógrado, e aí fica nesse tete a tete, né? Nessa recepção mútua. Então, assim, me parece que tem alguma questão aqui que ela precisa ser muito, já vem vindo, na realidade, reavaliada, repensada, né? E às vezes a gente precisa mudar um pouco a estratégia de como a gente está fazendo as coisas. Neme, na realidade, eu tenho um conflito com alguém muito próximo, sei lá, irmão, cunhada, emprestei dinheiro, não quer me pagar. Que pode ser uma lição, né? Que às vezes a gente ser bonzinho, né? A gente precisa ter um pouco de atenção, tá? Ah, Neme, estou numa transição de carreira, porque essa lua aqui, aplicando, ela pode indicar algum movimento, mas eu estou um pouco na dúvida aqui. Ou às vezes não está ainda trazendo o resultado que eu quero, ou às vezes eu até percebo que eu preciso mudar um pouquinho a maneira como eu estou fazendo as coisas, mas eu ainda não tenho tanta clareza, tá? Observa porque esse Marte ele entra na 12 e lembra que ele tem uma correspondência com esse Sol de 11, que é um bom ponto, tá? Às vezes a gente pode ter esse momento de enxergar coisas que a gente não estava enxergando, tá? Só que assim, a casa 12, além de ter essa situação de questões ocultas, ela é uma casa de saúde mental, tá? Então assim, às vezes a gente começa a perceber que a gente está mais tensa, mais nervosa, mais ansiosa, mais estressada, né? E aí é ver para isso não ter um impacto também no bem-estar, né, na saúde física, tá? Às vezes a gente tem picos de insônia, né? Então, bruxismo aqui, né? Às vezes, eu não sei vocês, mas eu brinco que eu mordo fio desencapado de noite, tá? É, então, se tem alguma coisa pendente, tá? Principalmente na questão de saúde e vitalidade, que já vem vindo desde o ano passado, não negligenciar, tá? Se tem alguma dívida, alguma coisa que, poxa, eu não tô conseguindo, né? Muito resolver, ter uma atenção redobrada para ela não aumentar na sua proporção aqui, tá? As coisas elas têm que dar uma melhoradinha aqui para o segundo semestre, tá certo? Bom, quero que você pratique, então, pega um trânsito, escolhe um trânsito do mês, tá? O legal dessas retrogradações é que a gente vai vendo o que, que vem vindo, o que, que vai desenrolando, né? E vai acompanhando durante o ano, tá? Pensa na astrologia como um grande relógio, que particularmente para mim, eu acho que me ajudou muito quando eu entendi esse conceito, tá? Porque a gente tem uma tendência a entender o mapa natal como algo estático. Então eu nasci, sei lá, com a lua em Áries, então eu sou lua em Áries e eu adoro discutir por causa disso. Não tem nada a ver, tá? Até porque uma lua em Áries no desenvolvimento dela vai para touro, tá? Entenda o movimento que o seu mapa tá fazendo, tá? Tem coisas, óbvio, que quando a gente é mais jovem, elas ficam muito mais latentes, principalmente na questão lunar, que a gente é mais cru na questão das emoções, né? Há uma tendência a gente a amadurecer, nem sempre, mas sim, né? A partir ali do seu retorno de Saturno, mas principalmente ali dos pontos da profecção saturnina, tá? Se você tem um mapa diurno, principalmente nasceu durante o dia, observa muito essa virada ali dos 39, 40 anos para frente, tá? É, eu sei que às vezes isso é um pouco frustrante, mas tem coisas que envolvem Saturno no nosso mapa. E por que eu tô falando isso, tá? Porque eu tô olhando esse mapa que eu tô vendo que esse Saturno vai entrar ali na 8, né? A partir de maio. Que precisa de tempo para se desenvolver, tá? E aí, quando começa a acelerar muito, porque perceba, né, por exemplo, nesse mapa, esse Saturno em maio ele entra na 8 e a relação saturnina é de fogo-fogo, ela tem um Saturno em Sagitário. É bem diferente de uma pessoa que tem um Saturno em Capricórnio, mesmo que a gente esteja falando de um trânsito de Saturno em Áries, tá? Bom, pratiquem, 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 né? Quem é do Nota Astral, escreva as hipóteses, vai lá no nosso grupo do Telegram, divida com os colegas, que ali a gente aprende muito compartilhando e aumentando o nosso repertório, porque às vezes uma coisa que você viu na sua prática, uma outra pessoa ainda não viu, né? No compartilhar deste conhecimento interpretativo, a gente aprende juntos, tá? E lembra que a astrologia ela é interpretativa, honre seu Mercúrio, a maneira como eu falo, como eu interpreto é uma, através do meu Mercúrio em Leão, e você não deve ser mais uma réplica, tá? Aprenda a fazer a interpretação, use as técnicas que você se sente confortável, use as técnicas que você testa e vê resultado, porque tem um monte de técnica, não precisa usar tudo, tá? Aqui no Nota Astral a gente vai explorar, né? Então, revolução solar, trânsitos, profecção e ciclos de lunações longas, tá? Mas se você está bem no início, começa com o trânsito para você entender essa dinâmica do movimento do mapa, tá? E aí você vai abrindo, né, o teu estudo, tá bom? Qualquer coisa, estou aqui. Um abraço.